Olá, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Richard. Priscila. Mais tarde estou junto com você aqui, hein, Richard? Bom dia, Isabel. Bom dia, Kelly. Bom, pessoal, para quem acompanha nós da Vendrame desde a semana passada, nós estamos em um ciclo de palestras e lives gratuitas aqui no Instagram e no nosso canal também de palestras gratuitas que é da Eventios. Obrigada, Márcia. E hoje eu tô aqui então para a gente conversar um pouquinho sobre engajamento de equipes em trabalho home office, né? Muitas empresas já têm estruturado um trabalho home office, já tem na sua rotina esse sistema, mas muitas empresas entraram agora do dia para a noite nesse novo sistema de teletrabalho, de trabalho home office, e agora surgem aí os desafios. Vivi, bom dia, Kelly. Surgem esses desafios. E hoje a gente vai falar especificamente do engajamento de equipes home office. Então, você que é líder de equipe e agora tem essa transformação desse sistema de trabalho, a gente vai comentar um pouquinho algumas estratégias para manter o engajamento da equipe, porque de todos os desafios que a gente está enfrentando nesse momento, a gente precisa garantir a produtividade da nossa equipe, o engajamento, né? Agora, os juntos é o que vai fazer a diferença. A gente está aqui de fato para discutir isso. Quais são as ações que a gente pode colocar no nosso dia a dia enquanto líderes para garantir esse engajamento, que sem dúvida esse engajamento vai aí ajudar e muito em relação à produtividade da nossa equipe. E o primeiro ponto, e o que eu queria trazer, são 5 aspectos em relação à gestão de equipes remotas quando a gente fala de engajamento. O primeiro deles é a geração de confiança e envolvimento com as equipes. Tanto eu líder com os meus liderados comigo líder, e os meus liderados com os seus colegas, com os seus pares. A confiança, não só no trabalho home office, mas obviamente em qualquer tipo de trabalho, ela é fundamental para o organismo do dia a dia das atividades, o organismo das equipes. Então a gente vai falar o primeiro aspecto aí em relação à confiança e envolvimento. O segundo aspecto que a gente vai conversar hoje é em relação ao relacionamento. A importância que o relacionamento tem no engajamento e na produtividade das equipes. Como eu me relaciono com outros, meus relacionamentos são bons, eu tenho um bom clima dentro da minha equipe, é sobre isso que a gente vai falar. E o terceiro aspecto é em relação à comunicação. Como eu me comunico com a minha equipe, como que a empresa se comunica com todos os colaboradores, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação interna. E em relação à comunicação, a gente vai falar também sobre delegação. Hoje os profissionais buscam muito ter autonomia nas suas atividades. E o home office, por si só, ele já te dá essa autonomia. Então, a gente vai falar um pouquinho como delegar e como controlar. O quarto item que a gente vai falar em relação à gestão de equipes home office é a influência e motivação. Agora, mais do que nunca, a competência de influenciar pessoas é fundamental nos líderes. Os líderes, eles precisam utilizar da sua influência por meio dos seus relacionamentos, com base na sua comunicação, para que esse engajamento e a produtividade se mantenha e que se maximize cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho também da diferença entre motivação e engajamento. E, por fim, como controlar, acompanhar o desempenho da equipe e utilizar o feedback aí para uma ágil gestão de melhorias. Então, o primeiro item a gente falou que é em relação à confiança e o envolvimento. E aí eu coloquei que existem 3 níveis em relação à confiança, que é a minha confiança de líder com os meus colaboradores, a confiança dos meus colaboradores comigo líder e a confiança dos colaboradores com os seus pares. Aí vale a reflexão e a análise. Eu, enquanto líder, confio na minha equipe?
independente do trabalho ser home office ou não, né? Olhando a gestão da minha equipe, eu confio nos meus colaboradores, eu acredito na entrega, na produtividade que eles possam ter. Os meus colaboradores, eles acreditam, eles confiam na minha posição de liderança, eles possuem uma comunicação aberta comigo, sempre que há dúvidas, que há desafios, nós discutimos juntos. Os meus colaboradores, eles se sentem confortáveis em conversar comigo sobre isso, né? Tudo isso vem da confiança. E os colaboradores com os seus pares? Por exemplo, eu tenho um colaborador que está precisando de ajuda. Ele se sente confiante nos seus pares para pedir essa ajuda? E o inverso, eu posso ajudar alguém, né? Um colaborador pode ajudar o outro em alguma atividade. Existe essa confiança, essa troca de conhecimento, né? Essa abertura de dizer, opa, agora eu estou precisando de ajuda e agora eu posso te ajudar. E não só isso. Eu estou vendo alguém sobrecarregado na minha equipe, eu me ofereço, né? Eu tenho essa confiança de me oferecer sem ter ruídos na comunicação ou parecer que eu estou querendo dizer algo que não é verdade. Então, essa confiança é muito importante. E ela é construída sempre com a colaboração de todos, né? Então, por isso que é muito importante o clima dentro das equipes, não só dentro da empresa, mas agora trabalho home office, que o espaço físico mudou um pouco, mas a gente consegue sim fazer a organização, né, desse clima. Então é muito importante que as pessoas estejam próximas, que as pessoas estejam abertas, que as pessoas estejam positivas, né? Porque isso tem que ser algo que contamine, digamos assim, para o bem, né? A positividade, a fé, a esperança, ela precisa ser, digamos assim, contaminada de um com o outro dentro da equipe para que a gente tenha esse clima bacana e esse envolvimento, né? A distância física nesse momento, ela não pode reduzir aquela distância percebida, as nossas percepções em relação ao outro, em relação ao clima. Vou comentar um exemplo. Hoje cedo, eu entrei em conferência com a minha equipe aqui da Vendreme, eu percebi que estava todo mundo um pouco meio cabisbaixo, o pessoal está aqui me assistindo, pode dizer que isso é verdade. Tava todo mundo meio cabisbaixo. Eu falei, então, pessoal, antes da gente começar, o que tá acontecendo? A gente tá triste, tá acontecendo alguma coisa? Vamos conversar, vamos abrir uma sessão de terapia em grupo. E aí cada um foi pontuando como tá sendo esse momento, quais são as dificuldades, quais são os impactos. A gente teve um momento breve, mas que todo mundo pôde colocar o seu ponto de vista, pôde aí abrir o coração, colocar os seus sentimentos, porque não é só de trabalho das atividades que esses relacionamentos vivem. É muito importante a gente ouvir o outro, a gente entender o momento do outro, a gente ter empatia com o outro. E essa confiança, ela é estabelecida nesses momentos, principalmente nesses momentos mais desafiadores. E é importante a gente analisar dentro da nossa equipe se a nossa equipe ela está envolvida, se as pessoas estão dando o seu melhor, né, a sua máxima produtividade, a sua máxima no tempo, né, que o envolvimento é isso, é o máximo que eu dou de mim. Então, analisar se a equipe está envolvente, se nós enquanto líderes estamos conseguindo envolver, né, e o início desse envolvimento é o autoconhecimento. Então, vale a reflexão, eu líder, entender o que me motiva primeiro. Por exemplo, eu, Manoele, o que me motiva é estar com pessoas, é dividir com pessoas, é ter presença de pessoas, mesmo que agora não física, mas virtual. Por isso que eu e a minha equipe, a gente se mantém conectados o dia inteiro por uma videoconferência que começa às 8h15 e termina às 17h15, exatamente por essa necessidade de troca. Então, eu, Manoele, o que me motiva é estar com pessoas, dividir com pessoas e estar com pessoas que queiram a mesma coisa que eu, que tenhamos objetivos em comum. Isso é algo que me motiva muito, é eu saber que eu tenho um propósito muito maior, que outras pessoas sonham o mesmo sonho comigo, que nós estamos juntos nesse sonho, porque sozinho ninguém vai muito longe, né? Pode andar aí um pouco, mas juntos vamos mais longe ainda, melhor e em menos tempo. Enfim, então vale a reflexão. O que me motiva? E aí depois, o que motiva a minha equipe? Eu olhar individualmente para cada colaborador meu e identificar o que motiva o meu colaborador dentro do perfil dele, né? Aquela empatia. Entender o outro com a percepção dele, com os valores dele, né? Com a experiência dele. E aí sim, utilizar aquilo que você gosta de fazer, otimizar aquilo que o colaborador gosta, que ele se destaca melhor, qual é a atividade,
utilizar esse envolvimento, essa proximidade, identificar o que motiva ele, também como parte envolvente nesse processo. Então, confiança e envolvimento é o ponto número 1, é o ponto-chave do nosso engajamento em qualquer equipe e principalmente na gestão de equipes home office, onde a gente tem, a gente pode ter, mas a gente tem que minimizar ao máximo essa percepção do outro, essa proximidade do outro, e aí encontrando recursos e formas de garantir essa proximidade, ok? E aí o segundo ponto é em relação ao relacionamento. Como é o relacionamento com a minha equipe? É um relacionamento saudável? É um relacionamento próximo? O clima é bom? As pessoas se sentem confortáveis em conversar umas com as outras, seja sobre trabalho ou até, em certo ponto, sobre algo da vida pessoal, sempre respeitando o limite do outro, porque nem todo mundo gosta de abrir a sua vida pessoal e tudo bem. Mas como é esse clima? Né? É aberto a dúvidas, é aberto a sugestões, a inovações. Eu mantenho um canal de comunicação aberto com a minha equipe, né? Como eu me relaciono? Como é a proximidade que eu tenho para a minha equipe? Então, essa é a segunda reflexão. Precisamos estar próximos das pessoas, né? E a gente sabe aí com o uso da tecnologia que essa proximidade é sim muito possível, mesmo estamos fisicamente distantes. E lembrar que o relacionamento aí nesse papel líder e liderado não é um papel só de cobrança, e sim de perceber o outro, se interessar pelo outro, é saber se a sua equipe está bem, né? Se a família da sua equipe está bem, se há algo que esteja precisando, algo que você possa contribuir. Às vezes uma conversa contribui muito, né? Só de você se interessar pelo outro já é um ponto extremamente positivo nas nossas relações. Então, que possamos olhar para as nossas relações com proximidade e identificar quais ações a gente pode fazer no nosso dia a dia para otimizar os nossos relacionamentos, para nos aproximarmos das pessoas e ter empatia com o momento que todos nós estamos vivendo. Um terceiro ponto é em relação à comunicação, né? Se eu me relaciono muito bem, a base do meu relacionamento vai ser a minha comunicação. E no trabalho home office, a comunicação ela exige ainda mais de nós líderes, né? Porque a nossa comunicação ela sempre tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que aproximar as pessoas, por isso o relacionamento próximo e saudável. E a comunicação ela tem, além disso, uma função de minimizar os riscos, minimizar os erros, minimizar aquela fofoquinha que às vezes pode acontecer, né? A gente sabe que no momento de grandes desafios geram muitos medos e a gente precisa utilizar a nossa comunicação para minimizar esses impactos, minimizar esses riscos. E também em relação ao pré-julgamento, né? Por exemplo, uma empresa tradicional que não tinha experiência com home office agora, do dia para a noite, se deparou com esse novo sistema. É natural que isso gere medo. Toda mudança gera um desconforto e a gente precisa utilizar da nossa comunicação para minimizar esse desconforto. Então, qual é o grau de autonomia que a minha equipe tem? Eles têm essa clareza da autonomia, então eu comunico claramente o que cada um deve fazer, como deve fazer, eu oriento. Então, a nossa comunicação interna, nós líderes com os nossos liderados, tem que ser muito clara e didática. Porque o que o outro entende da nossa comunicação também é nossa responsabilidade. Então, vale não só comunicar, mas checar se essa comunicação foi efetiva, se o outro entendeu, se colocar à disposição, né? É dar apoio, é orientar a equipe com clareza da definição de suas responsabilidades, colocando o trabalho em equipe, mesmo home office, né, funcionando. Então, o que dentro da rotina da equipe, os colaboradores precisam se ajudar, precisa estar integrado, isso é muito importante. E além disso, não só comunicar para delegar, não só comunicar para deixar de fato claro, mas sim parabenizar, celebrar, né? A cada gol, a cada ponto positivo, a cada ação realizada com sucesso, é muito importante que a gente comemore. E não só em relação ao trabalho home office, mas aí fica a reflexão para tudo na vida. Nós, seres humanos, é natural pesarmos mais situações negativas. E nós precisamos aprender a pesar mais ações positivas, resultados
sucessos, comemorar, né? O mundo aí já está cheio de bastante coisa preocupante, de bastante coisa negativa, que possamos olhar para o positivo. Então, o trabalho da nossa equipe está fluindo home office? Vamos dar o feedback para a equipe de que o trabalho está fluindo bem, maravilhosamente, quiçá melhor do que presencialmente. Vamos falar, né? Conseguimos um fechamento de vendas para a equipe comercial, vamos comemorar esse fechamento. Conseguimos fazer uma entrega muito bacana para o cliente, vamos comemorar esse fechamento. Conseguimos fazer um relatório que parece simples, mas o relatório nos traz dados, nos traz reflexões de melhorias, vamos comemorar essa conquista, né? Vamos estar próximos com algo positivo. Em relação, além da nossa comunicação enquanto líderes para a nossa equipe, que precisa ser próxima, que precisa ser clara, que precisa ser acolhedora em momentos difíceis, nós temos também a comunicação interna da nossa organização. E essa comunicação interna também é muito importante para engajar os colaboradores, porque todo mundo gosta de saber e perceber que faz parte de um todo. E a comunicação interna dentro das organizações, ela tem esse papel de mostrar o todo da empresa, de mostrar que estão todos juntos em prol de um objetivo, que por mais que as pessoas possam estar longe fisicamente, estão sempre atreladas a um objetivo comum. E utilizar sempre de uma comunicação positiva, de uma comunicação clara, né? Sempre tentando trazer sensações e emoções positivas. Então, utilize muito bem da comunicação interna nas suas empresas nesse momento de engajamento, além da sua comunicação como líder. Por quê? Porque o quarto item aqui da nossa gestão engajadora de equipes home office é a influência e a motivação. Então, a influência é uma das competências, quando a gente fala em engajamento, mais necessária nos líderes. Os líderes precisam ser engajadores de pessoas através da sua influência. E eu só consigo influenciar pessoas se eu tenho um bom relacionamento com elas. Por isso que a gente trouxe o relacionamento agorinha. E a base do meu relacionamento é uma comunicação assertiva. Então, eu influencio pessoas com base no meu relacionamento que eu tenho com elas, na construção desse relacionamento, com base na minha comunicação clara, acolhedora, assertiva e, principalmente, eu influencio pessoas com as minhas ações, né? E aí que vem a grande diferença entre motivação e engajamento. Falas motivam, ações engajam. É a diferença do perceber para o agir, né? Motivação é um sentimento, é uma euforia, é uma vontade. E aí falas me motivam. Agora, estar engajado é o agir, é o pôr mão na massa, é o remar juntos. E algo só me engaja quando eu vejo no outro. Então, essa construção da liderança, ela tem que ser colaborativa com toda a equipe. Você precisa influenciar as pessoas para conseguir engajá-las. E aí vem a importância do exemplo. Nós engajamos pessoas com base nos nossos exemplos. Nós, líderes, temos que ser bons exemplos para os nossos liderados. Independente da distância física, nós não podemos reduzir ou minimizar o nosso poder de influência nas equipes. Muito pelo contrário, né? E aí vão as nossas ações. Como é a nossa ação num trabalho home office? Né? Como que são as nossas ações na organização da equipe? Quais são as nossas ações de comunicação com a equipe? É tudo isso que vai compor o nosso papel de influência, né? É possível que a gente controle, que a gente comunique, que a gente organize e que a gente influencie pessoas, mesmo sem um contato físico, né? Então, a saída é o primeiro ponto que eu falei lá atrás, a confiança. As pessoas precisam confiar para ter bons relacionamentos, com uma comunicação clara, para chegar neste momento de influenciar pessoas. Porque essa influência, essa ação sua enquanto líder é que vai engajar a sua equipe, que vai deixar a sua equipe produzindo, né, vai manter a produção da sua equipe e vai até maximizar essa produção nesse momento. E por fim, se eu tenho uma equipe engajada, eu preciso utilizar
do desempenho dessa equipe, então acompanhar o desempenho da equipe, utilizando ferramentas nesse momento. A gente tem aí uma série de ferramentas para não só organizar, mas também acompanhar as atividades e esse contato. A gente tem ferramentas de CRM, ferramentas de gestão de atividade, ferramentas de comunicação por vídeo, que também aproxima muito para o quê? Para que possamos garantir a produtividade e a agilidade. Por quê? Mudanças rápidas exigem ações mais rápidas ainda. E num trabalho home office que a gente pode ter uma percepção de que dificulta o relacionamento, a gente precisa virar, precisa pensar positivo. Como eu me aproximo, né? Então, no momento de mudanças, eu sempre digo que é importante a gente não olhar para o problema, e sim para a solução. Se as coisas estão mudando tudo tão rápido como estão mudando, exige de nós líderes que agimos rápido nas nossas equipes, que controlemos rápido as nossas atividades, que tenhamos ideias inovadoras rápidas, que acompanhamos a rotina da nossa equipe e que rapidamente engajamos a nossa equipe com o nosso relacionamento, com a nossa comunicação, com a confiança, com a nossa influência. Então, é estarmos mais próximos, porque essa proximidade vai trazer facilidade e rapidez para que possamos agir não só em inovações, mas em melhorias rápidas. Dê feedback constante à sua equipe. Esteja próximo. Tenha uma percepção daquilo que não é dito. A gente fala aí na comunicação que a maior porcentagem da mensagem que a gente diz está em relação aos nossos gestos, à nossa comunicação visual. Então, que possamos utilizar de ferramentas como essa, uma live, uma videoconferência, para perceber o outro, já que não estamos fisicamente juntos deles, né? O tom de voz é uma forma de termos essa percepção, essa proximidade. E o home office, ele pode dificultar, mas isso vai depender da sua ação. Se você quiser entender como uma dificuldade, dificilmente você vai ter pontos mais positivos. Então, é importante ver como desafio. Desafio de eu aprimorar as minhas competências como líderes, desafios de eu reorganizar as atividades da equipe, desafio de eu me aproximar com a minha equipe. Então, oriente a sua equipe. Acompanhe a realização dos trabalhos proximamente. Parabenize todos os resultados, né? Corrija os riscos ou alguns gaps que acontecerem no meio do caminho. E utilize dessa confiança, da sua comunicação e da sua influência para engajar pessoas, né? Aqui, para a gente finalizar, como eu comentei, falas, comunicação sua com os liderados, a comunicação interna da empresa, elas motivam, mas elas não engajam. O que engaja são ações. É a percepção do outro de que estão todos juntos, é perceber que estão todos dando o seu maior, é o envolvimento de todo mundo. E agora, mais do que nunca, o envolvimento e as ações dos líderes é que vão fazer a diferença nesse engajamento, ok? Lembrando, sempre, todos nós somos protagonistas do nosso sucesso. Então, só depende da gente, né? Eu disse na sexta-feira na nossa live que a gente ficar chocando o problema não vai nos trazer a solução, não é mesmo? Então, que possamos pensar fora do problema, pensar nas soluções. E aí eu te proponho agora, o que você pode, agora, terminando essa live, fazer com a sua equipe para aproximar o seu relacionamento com a sua equipe, para maximizar a sua comunicação, para ter o seu poder de influência em relação à sua equipe, porque é isso que vai fazer com que o engajamento aconteça, sendo um trabalho home office ou não, ok? Então, deixa aqui esse desafio para a gente olhar para as nossas atividades, para as nossas ações enquanto líderes. Como eu posso me aproximar dos meus liderados? Como eu posso me comunicar melhor com eles? E como eu posso utilizar o meu poder de influência também com os meus liderados, tá bom? Eu vou encerrando aqui a nossa live de hoje sobre engajamento no home office. Lembrando que a live fica gravada aqui também num período de 24 horas. A gente deixa ela gravada também. Acompanhe as nossas redes sociais, porque depois a gente divulga o link também dessa gravação. E eu fico à disposição de vocês. Lembrando, a Vendrame no nosso site tem toda a programação de cursos livres, então se você quer aproveitar esse tempo para investir no seu desenvolvimento, entra lá, acesse o nosso site e confira toda a nossa programação de cursos livres online, ok? Eu agradeço muito a atenção de todos e hoje à tarde, às 15 horas, nós temos mais uma live com o professor Richard. Então,
Encontro vocês às 15 horas. O Areton está colocando aqui, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Exatamente. A gente pode comunicar, a gente pode ter uma comunicação interna da empresa também muito positiva, muito energética, mas é o exemplo, né? É o famoso remar juntos que vai fazer a diferença agora. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Eu encontro vocês novamente hoje às 15 horas, junto com o professor Richard, mais uma live da Vendrame. Obrigada e um beijo, um ótimo dia a todos. Tchau, tchau!